Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar como eu passei de trainee a supervisor aqui na Irlanda em um ano. Ficou curioso? Então aguarda aí que eu volto logo após a vinheta. Olá pessoal, eu sou Alex Leite e esse é o meu canal Mudando de Vida. Se você é novo no canal, não se esqueça de se inscrever no meu canal Mudando de Vida e acionar o sininho. Desse jeito, você não perde nenhum vídeo meu. No meu canal eu falo sobre mudança de vida, vida na Irlanda e intercâmbio. No meu canal também eu fiz uma playlist falando sobre empregos. Então tem um vídeo lá falando de todos os meus empregos aqui na Irlanda, o que eu fiz para conseguir. Tem um outro vídeo falando como foi trabalhar na melhor empresa que eu já trabalhei em toda a minha vida. Tem vários vídeos bons. Então, dá uma olhadinha naqueles vídeos também. Bem, no último vídeo eu falei que eu tinha entrado numa cafeteria. E nessa cafeteria eu entrei como trainee barista. Apesar de eu ter experiência como barista, eu já tinha trabalhado em uma outra loja lá em Dublin em 2018 e eu tinha uma certa experiência. Mas, por algum motivo, eles me colocaram como trainee barista. E está tudo bem. Eu não fiquei pensando, como eu trainee barista e já tenho experiência. Não, faz parte. Às vezes a gente desce um degrau para subir dois. E perfeito. Na minha cabeça eu pensei assim, pô, que bom. Se eu tô como trainee, eu vou aprender mais coisas sem aquela pressão toda. E dito e feito. Cheguei lá, fui aprendendo as coisas. Como você entra num novo emprego, você tem que ter a humildade de entender o seguinte: eu estou entrando numa nova empresa, então eu tenho que entender como eles trabalham aqui. E aí eu fui aprendendo o jeito deles. Então eles foram me mostrando como faz o café, como faz o leite, coisas novas que eu aprendi, porque a máquina de café era completamente diferente. E eu fui aprendendo habilidades novas. E aí eles foram mostrando o jeito deles, coisas que eu já sabia. Primeiramente, eu ouvia o jeito que eles faziam, eu deixava eles me falar, me passarem, me ensinarem o jeito que eles faziam na loja. E se eles me perguntavam, eu mostrava o jeito que eu tinha aprendido num outro serviço. E aí, se eles falavam, tudo bem, Alex, pode fazer desse jeito, fazia. Se não, não, Alex, esse jeito não é tão bom. É melhor você fazer do jeito que a gente faz aqui na loja. Tudo bem. Como eu falei, eu estou entrando numa loja, eu estou entrando num novo serviço, eu tenho que me adequar ao jeito deles. E não eles se adequarem ao meu jeito. Então, humildade é fundamental. Essa é uma dica que eu dou para todo mundo, beleza? E aí, quem me conhece sabe que eu aprendo fácil, eu sou hard work, quer dizer que eu não paro no trabalho. E pensa comigo, eu vou estar na loja trabalhando 5, 6, 7, 8 horas por dia. Se eu ficar fazendo corpo mole, as horas não vão passar. Agora, quando você trabalha, sem estar procurando alguma coisa para fazer, o que acontece? Você não vê o tempo passar. O tempo passa rápido. E aí é bom porque você está fazendo alguma coisa produtiva, você está aprendendo e o tempo passa rápido. É por isso que eu falo, todo mundo quando entra em algum emprego, tente fazer o seu melhor, não faça corpo mole. E aí eu fui mostrando o meu jeito, eles viram o jeito que eu trabalhava, que eu era muito proativo. E em menos de 3 meses, eles me passaram para barista. Ou seja, eu peguei a minha primeira promoção. Só para vocês terem uma ideia, a carreira dentro dessa cafeteria começa com trainee barista. Depois de 6 meses, você passa para barista. Depois de 6 meses, se tiver vaga, você passa para trainee supervisor, que é o supervisor trainee. E depois de 6 meses, você passa para supervisor, se tiver vaga, ok? Então, em menos de 3 meses, eu passei de trainee barista para barista. E que legal! A diferença de salário não é tão grande, é coisa de 25 centavos de uma posição para outra. Mas eu fiquei feliz porque foi um jeito deles me reconhecerem. Então eu percebi que eu dando o meu melhor ali, eu fazendo o meu trabalho, fazendo o trabalho com vontade, eu era reconhecido. E isso é muito importante. Não é pelo dinheiro, mas é pela troca, sabe? Eu acho que tudo na vida é uma via de mão dupla. Você oferece alguma coisa e você recebe outra coisa. Então, eu estava trabalhando muito para a empresa e a empresa reconheceu
e me deu uma oportunidade, me deu uma promoção. Beleza? Então, em menos, acho que foi 2 meses mais ou menos. Então, menos de 3 meses me passaram para barista. E foi muito legal porque eu lembro que a gerente falou assim: Alex, olha, a gente viu como você trabalha, a gente viu que o seu esforço, o seu empenho, você aprende rápido, você trata a loja como se fosse o dono da loja. E isso foi uma coisa que acendeu uma luzinha na minha cabeça, porque assim, quando eu trabalho, principalmente nessas lojas aqui da Irlanda, eu penso o seguinte: pô, eu tô num trabalho, para quem não conhece, o meu trabalho oficial lá no Brasil era comprador internacional. Mas quando você muda para um país, você tem que passar pelaquela fase de aprender outras habilidades. Eu entrei nessa loja e eu penso assim, poxa, eu vou aprender tudo que eu puder aqui nessa lojinha e eu vou... Imagine se eu tiver uma loja, como é que eu ia fazer para ganhar mais dinheiro? Então eu me colocava no lugar do dono, então eu trabalhava lá com a mentalidade do dono. Eu ficava pensando, se eu fosse o dono aqui, o que eu faço? Ó, tá faltando mercadoria na geladeira. Eu vou lá, reponho, não preciso ninguém me falar. Então, era essas atitudes que eles viram, fez com que eu me destacasse. E aí eu peguei a promoção de barista, e aí comecei a trabalhar, aprendendo novas habilidades, e aí em menos de 3 meses me passaram para trainee supervisor. Isso mesmo, eu acho que eu estava no local certo, na hora certa. Porque o trainee supervisor, né, que é o supervisor trainee, saiu para um outro emprego e surgiu a vaga. E aí, no meio de outras pessoas, eles me escolheram para colocar nessa vaga. E aí foi outra maneira que eu pensei assim, puxa, eles estão me reconhecendo. Eu nunca pensei em ser supervisor. Eu estava ali contente, fazendo meu cafezinho, aprendendo as coisas ali, e aí as coisas foram acontecendo. Mas como eu já falei em alguns vídeos aqui no meu canal, se a oportunidade bate na sua porta, você tem que agarrar, porque se você não agarrar, outro vem e agarra. E aí, quer dizer que em menos de 5 meses, eu já estava com o cargo de trainee supervisor, quer dizer, um supervisor trainee. E foi legal que ali eu aprendi muitas coisas. Eu aprendi a gerenciar equipe, eu aprendi a fazer pedido de mercadoria, receber, conferir invoices, ou seja, o que eu fazia lá no Brasil como comprador internacional, eu estava utilizando dentro da cafeteria. Olha que coisa doida isso. Olha como a vida te guia desde que você tenha a mente aberta e você seja humilde. Então eu fui humilde para começar ali de baixo como trainee barista e as coisas foram acontecendo. Como trainee supervisor, eu estava aprendendo a solucionar problemas ali que acontecem dentro da cafeteria, com a equipe, com os clientes. Então tudo isso me deu um up, porque eu falei assim, nossa, estou aprendendo tantas habilidades que eu posso utilizar isso em outro emprego algum dia. Imagine eu entrar numa entrevista de emprego e falar assim, olha, eu consegui gerenciar uma equipe de 6 pessoas no meio da pandemia, e eu esqueci de falar isso para vocês. Quando eu entrei nessa cafeteria, estava no meio da pandemia, então todo mundo estava usando a máscara, eu também. Imagine, eu falar inglês e a outra pessoa falando inglês também, mas todo mundo com máscara. Era muito difícil e eu passei por isso. Olha só, eu poderia falar, não está muito difícil. Não, eu falei, nossa, que bom, eu vou aproveitar a oportunidade para me desenvolver. E foi o que eu fiz. Então, no meio da pandemia, eu estava trabalhando lá com clientes, eu usando máscara, os clientes usando máscara, eu não via o mexer da boca da pessoa. Porque quando você fala inglês, às vezes você presta atenção nos lábios, você entende mais. Mas com a máscara, você não entende. Então, era ali, ó. Era matar um leão por dia. O meu listening, cara, deu uma melhorada muito boa. Hoje em dia eu entendo muito, a pessoa tá me falando, e outra, eu não tenho mais medo, sabe? O cliente, não. Cara, eu vou ali, ó, vamos ali, o que você quer? Até no telefone, hoje em dia eu atendo o telefone em inglês tranquilo. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Olha as habilidades que essa loja me deu. E olha as habilidades que eu aprendi. Tudo isso porque eu dei o primeiro passo. Procurei um emprego numa cafeteria, uma coisa que eu gostava, e eu estava aberto
para aprender as coisas e olha o que a vida foi me mostrando e foi me dando as oportunidades. E olha que legal, então eu estava ali como trainee supervisor, né, o supervisor trainee, e eu estava aprendendo todas essas habilidades. E aí, no meio dessa pandemia, aconteceram muitas coisas. Então teve meus colegas lá que alguns ficaram doentes, então eu tive que cobrir eles. A minha supervisora, o gerente, teve épocas que não puderam trabalhar lá e eu estava fazendo o trabalho deles. E tudo bem, eu estava aprendendo. Então é como eu falei, eu estava ali como um espírito, eu vestia a camiseta como se aquela loja fosse minha. Então, ok, tá faltando um funcionário, o que a gente pode fazer? Vamos fazer isso, aquilo, outro. Ah, o supervisor, eu tenho que cobrir o supervisor, então o que eu tenho que fazer? Isso, aquilo, outro. Ah, gerente não veio por algum motivo, o que eu tenho que fazer? Ah, então foi muito gratificante, está sendo muito gratificante, na verdade. E aí, em menos de 6 meses, eles me passaram para supervisor. Então, olha que doido isso. Menos de um ano eu saí de barista trainee para supervisor. Supervisor trainee para supervisor, praticamente você faz a mesma coisa. Quando você está como supervisor trainee, você está naquela fase de aprendizado. Então você está aprendendo ainda. Mas você faz a mesma coisa que o supervisor, né? E hoje, como supervisor, eu gerencio uma equipe de 6 pessoas, então 6 baristas comigo. E sabe o que foi mais especial nisso? Quando eu estava como supervisor trainee, eu pude experimentar também e tentar coisas que eu já tinha pensado. Eu lembro que quando eu estava no Brasil, que eu trabalhava em grandes companhias, tinha 2 tipos de supervisores. Tinha aquele supervisor que era o líder, que é aquele que liderava com exemplos, arregaçava a manga e ia lá, fazia, explicava o porquê das coisas. E tinha o chefe, que é aquele que só mandava, ah, faz isso, e não explicava o porquê. E a maravilha dessa experiência toda de ser supervisor trainee foi também que eu consegui colocar em prática coisas que eu pensava lá no Brasil. Isso mesmo. Eu sempre pensei que se um dia eu fosse supervisor, por exemplo, se eu fosse um dono de uma padaria, eu ia ser aquele chefe líder que ia liderar a equipe, eu ia mostrar o porquê das coisas acontecerem e eu também ia dar alguma coisa para os funcionários. Então, por exemplo, lá na empresa onde eu estou trabalhando agora, na loja, eu consegui trazer a equipe para o meu lado, porque eu não ficava mandando. Eu falava assim, ó pessoal, tem que fazer isso, mas a razão é por causa de XXX. Então eles entendiam o porquê eles estavam fazendo aquilo lá. Não era só porque o Alex pediu ou porque o Alex mandou. Não, o Alex pediu porque tem uma razão ali. Então é melhor fazer porque a razão é essa. E com essas atitudes de humildade, eu trouxe o time para o meu lado. E antes de eu passar para supervisor, eu recebi um feedback tão bom da gerente que foi o seguinte, ela falou, Alex, todo mundo gosta de trabalhar com você. O pessoal que já está aqui mais tempo, o pessoal que acabou de entrar, eles falam de você, que você ajuda, você explica, você tem a paciência, você mostra. Então o seu jeito conquistou todo mundo. E eu fiquei tão feliz. E aí quando você é honesto, humilde e não passa em cima de ninguém, as portas se abrem. E foi o que aconteceu aqui na Irlanda para mim. Então, aquela visão lá que quando eu trabalhava lá em algumas companhias lá no Brasil, o pessoal tem que bater meta, passa em cima de que for, não querem saber, tem que bater meta. Não, não é assim não. Quando você vem para cá, você tem que pensar o seguinte, o que eu fizer aqui vai voltar para mim. Então seja humilde, seja honesto, que as coisas acontecem para você no seu devido tempo. E essa foi a minha história. Eu quero falar também que eu estou fazendo esse vídeo, não é para me expor aqui, não é para falar, o Alex é fodão, não. Imagina, eu pensei muito antes de fazer esse vídeo e eu só estou fazendo esse vídeo porque eu pensei o seguinte, se o meu canal se chama Mudando de Vida e eu quero colocar histórias aqui, coisas reais que aconteceram comigo, que acontecem ao meu redor, eu quero mostrar nesse canal para servir de exemplo, para servir de inspiração para as pessoas, para elas verem que quando você dá o primeiro passo,
as coisas acontecem. Mas lembro, desde que você seja honesto, você não passe em cima de ninguém e que você não tenha corpo mole. Então nada que cai por acaso, nada que cai do céu, você tem que correr atrás, mas você tem que ser humilde também. Eu já ouvi aqui várias reclamações de pessoas que trabalham em alguma loja aqui e alguma pessoa lá é chefe e aí por ser chefe quer passar em cima de todo mundo, quer ser folgado. Essas pessoas só fecham portas para elas. Essas pessoas estão ali momentânea. No momento que elas saem, cara, a vida delas não vai muito bem não. Dito e feito. Eu conheço várias pessoas que foram meio mandona, foram meio arrogante, e quando saíram do emprego, passaram para arrumar outro emprego. Então é o que eu falo. Quando você está aqui, principalmente aqui na Irlanda, eu falo isso porque eu vivo aqui quase 6 anos, então eu falo, você tem que ser humilde e você tem que tratar as pessoas bem. Outra coisa que eu tive aí nessa experiência aí como supervisor foi o seguinte: eu tento ajudar as pessoas, como eu falei, é uma via de mão dupla. Então as pessoas que entravam lá, eu chegava e eu tento ajudar, tento ensinar. Só que também é aquela coisa, tem pessoas que estão abertas para aprender, para receber informação, para assumir críticas construtivas e tem pessoas que não. Então já passaram lá na cafeteria, pessoas que eram meio fechadas. E por mais que eu tentava ajudar, a pessoa não se ajudava. E aí o que acontece? As pessoas acabam não indo para frente. Por isso que eu falo, se você está num trabalho, seja ele qual for, faça sem medo, faça sem corpo mole. Você está ali, você está sendo pago, é aquele dinheiro que está te fazendo pagar suas contas aqui. E eu digo o seguinte, o trabalho que você está, pode ser que naquele momento você pode falar assim, cara, não vai ser o melhor trabalho para mim, mas é o trabalho que você está fazendo naquele momento. Se é o trabalho que você está fazendo naquele momento, aproveita essa oportunidade e tente aprender o máximo. Dê o seu melhor. Não faça corpo mole. Porque desse jeito você vai aprender novas habilidades, você vai fazer amigos, você vai deixar portas abertas e, como eu falei, como a Irlanda aqui é pequena, uma pessoa fala para outra e nisso aí faz o seu network. É o que eu falo, se você está num lugar, tenta fazer o seu melhor. Porque se você não fizer o seu melhor, se você não trabalhar, se você fizer corpo mole, você vai atrapalhar o time. Se você está no trabalho, pensa o seguinte, eu estou ali, eu tenho que fazer o meu melhor, eu tenho que, no mínimo, não fazer corpo mole. Agora, se eu não estiver gostando do trabalho, tudo bem, procura outro. Mas enquanto você estiver ali, não prejudica o ambiente, não prejudica as pessoas. Aqui o meu canal é Mudando de Vida, você tem que ter a cabeça aberta e você tem que estar aberto para todas as situações. E se você for honesto, trabalhador e humilde, as coisas acontecem, ok? Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Sei que foi um vídeo longo, mas foi uma história que aconteceu comigo. Eu não tinha como contar o que aconteceu comigo em um ano, em 5 minutos. Então, se você ficou até agora aqui, eu peço que vocês dêem um like, deixem um comentário. Isso aí vai me ajudar muito no meu canal. Vocês sabem que eu faço vídeos aqui falando a realidade, coisas que os outros canais não mostram. O que eu peço para vocês agora é só que vocês deem um like nesse vídeo e deixem um comentário. E se gostou, assistam aos próximos vídeos também. E é isso, até o próximo vídeo, até mais!